Tanto fala-se, né, hoje em dia, da qualidade dos produtos, Sim. questão da saudabilidade, Sim. seja nutricional, seja segurança alimentar. Então a gente consegue chegar exatamente onde a gente quer. Imagina fazer até 60 grelhados em menos de 10 minutos. Grelhados de 220, 250 gramas, sem supervisionar no ponto que você quer. Então, se a gente começa a ser muito mais produtivo, a gente começa a economizar no gás. A gente começa a otimizar a mão de obra. Então, ele tem 4 cozinheiros hoje, o restante pode estar no salão. Ele está economizando com o papel alumínio. É verdade. E ele está economizando também no carvão. Aham. Né? E a gente fala assim, passa dos 6, 7 mil reais com cada um desses itens. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o maior podcast para donos de restaurantes do Brasil. Antes de chamar o meu convidado, eu quero te fazer uma pergunta importante. Quanto tempo o chefe do seu restaurante ou seu líder de cozinha demora para liberar um prato? Quantos passos ele precisa dar na cozinha entre forno e fogão para que ele possa liberar esse prato? Já pensou que talvez com uma movimentação melhor e mais inteligente na sua cozinha, você poderia liberar os seus pratos com mais qualidade, mais rapidez e numa temperatura ainda melhor? O meu convidado de hoje é o Henrique Demore, da Rational. Então seja muito bem-vindo, Henrique. Obrigado, Marcelo. É um prazer, satisfação enorme estar aqui com vocês para bater um papo um pouco sobre o nosso meio, sobre a gastronomia, sobre os nossos clientes, os desafios e as soluções também, né? Eu estou muito feliz que vocês aceitaram o convite para estar comigo aqui hoje. Era um papo que eu já queria fazer há mais tempo. Eu preciso desmistificar algumas coisas, mas eu não tenho a capacidade que você tem, então eu te convidei para vir aqui hoje. Me conta um pouquinho como é que você vê hoje as cozinhas do Brasil, como é que você vê a evolução nesses últimos anos, que tudo passou tão rápido e quero saber um pouquinho da sua opinião sobre isso. Bom, Marcelo, eu tô no ramo da gastronomia desde 2003, então são 22 anos, né, que eu comecei a trabalhar na cozinha, vim da cozinha. E aí em 2011 eu saí da operação de cozinha, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, melhorar o idioma. Para onde você foi? Eu fui para Califórnia, para São Francisco, estudar o inglês lá, e depois eu voltei para cá, já voltei para Rational, né, comecei até como um chefe freelancer. Então eu vi de perto a transição nesses últimos 20 anos da cozinha, né? Sempre se falou muito da questão da mão de obra, né? E de uns tempos para cá isso ficou muito evidente, muito claro, né? Sim. Mas a questão da organização da cozinha também, que acaba refletindo na produtividade, Sim. que acaba refletindo na qualidade, né? Nos custos operacionais, isso também era muito evidente, né? Então hoje, como que eu vejo as cozinhas, né? Acho que o dono do restaurante, o cozinheiro, eles estão sim em busca de alternativas, né? De soluções para melhorar tudo, né? Da produtividade até ser uma operação mais rentável, né? Mas é claro que nem sempre eles encontram essa solução ou têm tempo de ir atrás e encontrar tudo isso, né? No mercado. E eu vejo que muita gente, né, por causa principalmente da falta de mão de obra das cozinhas, né, isso falando mais do gestor ali ou do próprio investidor, eles acabam virando escravos da operação. Concordo, eles entram naquele ciclo vicioso. Sim. E não conseguem tirar a cabeça para fora para ir ver qualquer tipo de alternativa. Não só da parte da cozinha, às vezes num sistema, né, para o próprio restaurante deles. Então esse é o mais difícil, né? É a gente conseguir a atenção deles muitas vezes para poder mostrar as alternativas e as soluções que tem. Então eu vejo sim hoje os proprietários dispostos, até recebendo a gente de forma mais fácil e mais cortês do que foi há 10 anos, há 15 anos, né? Onde tinham muitos vendedores. Vocês cortaram esse mato, né? Foi muito difícil, né? Muito difícil, né? E até o cozinheiro, né? Para ter uma vida um pouco mais tranquila. Sim. Né? E se a gente levar em consideração também que hoje as cozinhas não têm talvez uma mão de obra qualificada, às vezes nem cozinheiros são, né? São pessoas se aventurando ali ou tentando algo. Sim. Tem outro ponto relacionado a isso também, a esses cozinheiros. Como que a gente faz hoje para reter essa mão de obra dentro da cozinha?
A cozinha é inóspito, é quente, né? É escorregadio, Sim. né? Tem que fazer força, você vai ter que mexer nas panelas. Hoje em dia tem alternativas a isso também. Mas na cabeça do jovem de 18 a 30 anos, é isso que ele enxerga. Nossa, a cozinha é um inferno, não quero isso para mim. Então a própria cozinha expulsou essa mão de obra ao longo do tempo, né? Então... Henrique, esse detalhe, né? Eu nem ia entrar nisso agora, mas a sua sensibilidade muito grande sobre esse assunto. Várias pessoas me pedem para tratar mais sobre saúde mental dos profissionais de cozinha. A gente está falando de um ambiente extremamente inóspito, como você falou, muita pressão. A gente tem ali todo o tempo, né, um ambiente que é bastante quente, por mais que tenha planejamento, ventilação, entre outras coisas, é um ambiente que por si só é quente. É um ambiente de muita pressão, o prato tem que sair na hora, não pode haver erros. Pensa que em alguns restaurantes a gente está falando de 100 pratos, 200 pratos, 300 pratos. Em alguns restaurantes, muito mais do que isso. Sim. E a gente tem que buscar o erro zero. Então, em um menor tempo possível, com uma finalização que seja incrível. Então, a gente está falando de sabor, aroma, temperatura, e tudo isso é um trabalho desse líder de cozinha, desse chefe de cozinha, e dos caras que estão lá dentro, que são os caras da ponta, sejam os cozinheiros ou os auxiliares de cozinha. Então é um assunto que deve ser tratado com mais seriedade e com mais profundidade, concorda? Concordo totalmente, né? Porque como... Eu acho que é o principal... A mão de obra é hoje o principal desafio, acho que no mundo inteiro. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E, de fato, se a gente conseguir ter um ambiente mais propício, né? Com ferramentas mais adequadas, Sim. desde a ergonomia até o risco mesmo, né? Como você colocou, o risco operacional. Com certeza eu vejo que ao longo do tempo, isso é um trabalho a longo prazo, a gente começa a reverter essa situação, começa a atrair mais essas pessoas. O jovem de 18 e 30 anos, por exemplo, ele está acostumado com o telefone celular dele, que é super fácil, intuitivo, né? E hoje em dia a tecnologia vem com isso também. Então, se a gente tem uma tecnologia que é muito parecido, similar à operação de um telefone, né? Muito fácil, intuitivo, com o dedo mesmo você faz essa operação, talvez seja a comunicação que faltava para o cozinheiro se identificar com a cozinha de hoje em dia. Sim. E eu digo cozinheiro também de hoje em dia, né? Então eu vejo, e é fundamental, né? Porque é uma loucura mesmo. Eu, quando estava na cozinha, por experiência própria, era amor e ódio todo dia. De manhã aquela loucura, né? GN caindo no chão, era o cozinheiro do outro lado gritando, barulho de abre e fecha a porta de forno, a comanda saindo da impressora, era o garçom que vinha pedir aquele determinado pedido. Era uma pressão danada, a gente olhando o relógio, o tempo passando, tem que deixar, como você acabou de colocar, tudo pronto, tudo maravilhoso, saboroso, num espaço curto de tempo. Então é uma pressão muito grande. Só que, claro, ao mesmo tempo que é uma pressão muito grande e tudo se concretiza, no final do dia a gente tem a satisfação do cliente, tudo vai bem, né? Os garçons elogiam, o cliente elogia o prato, e aí vem o amor de volta, né? O ódio fica e o amor volta. Então dá aquela satisfação impagável, né? Nossa, tudo deu certinho, missão cumprida, mais um dia. Aí no dia seguinte a mesma loucura, começa com aquele estresse danado, uma pressão assim insana, e depois fica tudo tranquilo novamente, né? Mas é um desafio, né? Como que a gente vai atrair de volta essa mão de obra, né? Quando você fala de ferramenta, a única coisa que me vem à cabeça é, ainda em 90% ou mais das cozinhas do Brasil, o cozinheiro tem o fogão, o forno e uma panela. E, para mim, a gente pode associar isso a ter que fazer a fundação de um prédio de 20 andares com uma picareta. Então, muitas vezes, falta uma ferramenta, uma tecnologia para trazer ali um pouco mais de conforto no trabalho, um pouco mais de produtividade no trabalho, menos pressão. Então, a gente consegue resolver. Como algumas pessoas nem nunca ouviram falar da Rational, eu quero que você conte um pouquinho o que é a Rational e o que ela faz. Como é que a Rational ajuda o dono de restaurante e quais são as ferramentas que vocês têm hoje de uma forma geral? Perfeito, Marcelo. Bom, a Rational é uma empresa alemã. Ela foi fundada em 1973, lá em Landsberg am Lech, que é na região da Baviera, no sul da Alemanha.
E era uma empresa que fazia diversos tipos de equipamento para a cozinha, né? Em 1976, o fundador da empresa, em conjunto com os engenheiros que trabalhavam ali da empresa, desenvolveram o forno combinado, que hoje a gente conhece como forno combinado, que nada mais é do que juntar o calor seco e o calor úmido na mesma cabine de cocção e dando essa opção para o colaborador poder operar diversos tipos de preparo ao mesmo tempo, acelerando o tempo de preparo, aumentando a produtividade, Falando de uma diminuindo forma as quebras. bem breve, o que se faz em um forno combinado? Hoje em dia você pode fazer 95% das técnicas de cozinha. Você tá falando de arroz, feijão, você tá falando de pudim, você tá falando... Isso tudo? Defumados, grelhados, pizza, né? Então a gente consegue fazer diversos tipos de preparo com a mesma solução. Com a mesma solução. E a Rational percebeu isso lá atrás, porque era uma empresa que já fornecia equipamentos de cozinha. Então o nosso foco a partir desse lançamento, na verdade a partir de 79, foi mudar a estratégia da empresa, observando quais eram os gargalos que os clientes tinham para a partir daquele momento desenvolver qualquer tipo de solução. Que às vezes não é só o equipamento em si, pode ser um acessório. Sim. Pode ser N coisas. Hoje em dia pode ser o software, né? Então a Rational é uma empresa que inventou o forno combinado, é uma empresa já de mais de 50 anos, né? No ano que vem a gente faz 50 anos, comemora 50 anos, né, da invenção do forno combinado no mundo. E o nosso foco é oferecer para o colaborador, né, o cozinheiro, ou o gestor, ou o empresário, né, o investidor, o maior e máximo benefício possível quando a gente fala de cocção dentro das cozinhas. Esse é o nosso principal objetivo, né? E a gente tem duas linhas de equipamentos hoje em dia, né? A gente tem a linha do iCombi, que é, né, os primórdios foram o forno combinado. Nem chamo isso de forno combinado mais, porque tá muito lá na frente, de fato. E o iVario, que seria a nossa panela com recursos inteligentes que trazem os mesmos benefícios do forno, mas para aplicações de panela, frigideira basculante, caldeira, só para quem estiver nos assistindo entender um pouco mais o que faz, né? Então esse é um pouquinho da Rational. Eu vi esse lançamento, inclusive em Chicago. Vocês mostraram esse ano a nova geração desse equipamento, e que impressiona, né? Porque quando a gente olha, e quando vocês chamam de equipamento inteligente, a gente pode comprovar isso assistindo ali a uma demonstração prática, onde com alguns comandos ali já pré-definidos, a gente tem praticamente a cocção de qualquer prato, né? É isso, Marcelo. A gente percebeu que cada cozinheiro tem uma história, cada cozinheiro aprendeu de um jeito. Certo. Então, para ele replicar o que ele quer dentro da cozinha, é muito fácil. Só que o dono do restaurante, ele quer o quê? Ele quer que tenha um DNA, Sim. que tenha padronização a sua cozinha, a sua produção. Então, o equipamento, ele vai fazer isso pelo cozinheiro. Imagina que o estabelecimento define um padrão para aquele prato. Perfeito. O equipamento vai salvar aquela receita e aí qualquer um que for cozinhar vai tirar sempre da mesma forma. Então, a gente escolhe o resultado final. Toda a parte, a técnica de cocção, né? Qual que é a temperatura, qual que é a dinâmica do ar, quanto de umidade vai pôr, quanto que vai extrair, que é muito difícil da gente saber também com precisão. Ele que vai fazer, essa tecnologia que vai fazer de forma totalmente autônoma. Sem tecnologia é impossível fazer isso, né? Definir vários parâmetros, como você trouxe. E mais, uma dificuldade que eu vejo nas cozinhas e que você trouxe, quero que você fale um pouco mais sobre isso, Henrique, a gente tem em restaurantes ainda mais tradicionais, que não usam tanto a tecnologia, tem aquela cozinheira que trabalha no restaurante há 20 anos e que o arroz dela é incrível. Mas aí ela ficou gripada essa semana, não pôde ir trabalhar, e aí eu não tenho uma outra cozinheira que faz um arroz tão gostoso como esse. Quais são os problemas que esse equipamento resolve? A padronização. Para começar, o arroz vai sair sempre o mesmo. Independente de quem está fazendo. Independente de quem está fazendo. E por a gente não depender tanto da pessoa ficar ali na frente, isso vai permitir que outros fatores, como o tempero, sejam pré-estabelecidos e definidos também com uma tranquilidade muito maior, porque a gente começa a ganhar tempo. Tempo para fazer o essencial, seja ela temperar de forma padronizada também. Mas a qualidade, a técnica do arroz, o equipamento vai fazer isso pelo cozinheiro. Uma vez definido, pronto, 365 dias do ano,
aquele arroz vai sair daquela mesma qualidade. Independente se é um estagiário que está entrando agora naquela cozinha, ou se é o dono do restaurante, que também é cozinheiro e faz aquele arroz há 40 anos. Mas aí eu quero trazer um assunto aqui que eu acho que é polêmico, que é: a minha mãe é uma cozinheira de mão cheia. Talvez seja uma das maiores cozinheiras que eu conheci na vida. E ela, com certeza absoluta, se estivesse aqui nesse papo, ia dizer assim: ah, Henrique, mas eu não confio que esse forno vai entregar o arroz tão gostoso como o meu. Refogar o alho na panela, trazer ali as 3 águas da maneira como eu coloco. O forno não consegue fazer isso. O que você falaria para minha mãe? O forno, ele vai entregar exatamente a qualidade que vocês precisarem, exatamente a mesma qualidade. É claro que muitas vezes vai ter um ajuste, quantidade de água vai ser diferente, ou tempero. Porém, aquele arroz daquele jeito vai se perpetuar. O arroz da Dona Silvana, então, é feito no racional sem nenhuma variação, exatamente como se fosse da mão dela. E para deixá-la mais tranquila, é justamente o que eu comentei aqui. Ele vai sair sempre daquele jeito que ela fez há 40 anos. Uau. Independente se é fulano, ciclano, beltrano que estiver fazendo. Sempre igual, né? Sim. Então esse é um grande benefício, né? A qualidade padronizada. Imagina que o iCombi hoje em dia, ele tem muita precisão. Ele faz uma medição a cada segundo do que está acontecendo dentro da cabine, dentro do forno. Dessa forma, a gente consegue chegar exatamente no ponto, nos mínimos detalhes de cocção que a gente quer. Então a gente consegue extrair uma qualidade ainda melhor sem estresse, sem supervisão nenhuma, sem demandar de alguém que conhece, que faz aquele arroz há 40 anos, por exemplo. Então essa é a capacidade do equipamento. Chegar nos mínimos detalhes daquela receita, extrair o máximo aquele produto, tanto fala-se, né, hoje em dia, da qualidade dos produtos, questão da saudabilidade, seja nutricional, seja segurança alimentar. Então a gente consegue chegar exatamente onde a gente quer. Por isso que grandes cozinheiros usam o nosso equipamento. Porque os grandes cozinheiros, eles sabem cozinhar. É verdade. Só que 99% talvez não tem tanta técnica assim. Que é o que mais falta no mundo, que é essa mão de obra hoje em dia. E aí, o iCombi, né, da Rational, ele entra para suprir essa necessidade. Sim. Eu quero trazer um exemplo. Eu visitei a cozinha de um cliente de mentoria, de um cliente de consultoria, e quando eu entrei na cozinha, 300 quilos de cupim estavam sendo feitos naquele momento. E aí, quando eu olhei para um lado, eu falei: Neto, eu não tô vendo nenhum cozinheiro aqui dentro. Como é que você tá fazendo isso? Uma das grandes vantagens que a gente tem em equipamentos inteligentes, como forno combinado, é justamente a possibilidade de você estar trabalhando essa cocção, seja à noite, quando esse profissional sai da cozinha e às vezes ele tem ali algum insumo, alguma coisa que precisa ser produzida e que leva algumas horas para fazer essa cocção. Então, enquanto ele está dormindo, esse insumo pode estar sendo preparado, esse produto pode estar sendo preparado. E a gente ganha mais produtividade na cozinha, porque eu não acredito que o cozinheiro ou auxiliar de cozinha precisa ser mandado embora. Pelo contrário, ele vai trabalhar em uma parte que é mais criativa, ele vai trabalhar em outras padronizações, o cara está ali fazendo uma ficha técnica, está criando um prato, está operando uma outra parte da cozinha, enquanto o que é feito de maneira repetitiva está sendo feito por esse equipamento. Qual é a sua visão sobre isso? É exatamente isso, né? Você tocou na questão da produtividade também. Às vezes a gente tem uma cozinha que trabalha só para servir o almoço. E o restante do tempo? A gente vai ter que ter operadores ali, né? Mais cozinheiros para fazer o pré-preparo. Às vezes, quando tem alguma mínima organização para o dia seguinte, para já antecipar. Mas às vezes não, o pessoal chega... As compras chegam de manhãzinha, já pega ali o que chegou do fornecedor, começa a preparar para cozinhar, para servir no almoço. Então é aquela loucura. Ok, mas e o restante do tempo? Por que a gente não usa isso para também tornar mais produtivo? Porque não é só o equipamento que vai ser mais produtivo. A gente tem que ter um equipamento que seja, nos horários ociosos, também produtivo. Então hoje em dia a gente consegue deixar o equipamento trabalhando durante a madrugada, por exemplo, se não tem ninguém lá por até 24 horas, eu consigo deixar uma carne maturando, por exemplo.
Aí deu esse tempo todo, deu a noite toda, deu, sei lá, 20 horas. Às vezes o restaurante não abre no almoço, num sábado, mas abre no jantar, não tem problema. O equipamento ele vai ter feito toda essa cocção. Claro, vai depender do tamanho do equipamento, a quantidade que a gente consegue fazer por vez, né? Mas hoje em dia você pega um equipamento de 20 GNs, você consegue fazer ali entre 80 e 90 quilos por vez. Então imagina você chegar de madrugada e já ter lá 80, 90 quilos pronto, por exemplo. Provavelmente isso vai representar aí uns 30% da produção. Sim. E aí chega de manhã no dia seguinte, começa a fazer o arroz, faz os legumes cozidos da parte fria, né? Da cozinha, da saladeira. Sim. Aí depois faz os pequenos assados, um peito de frango assado, né? Um braseado, um guisado, algo que não demore tanto tempo assim. Sim. Aí chega próximo do almoço, posso começar a fazer ali meus grelhados, algo que vale a pena fazer na hora. Eu não preciso antecipar mais tanta coisa, porque eu tenho soluções que são extremamente rápidas, né? Imagina fazer até 60 grelhados em menos de 10 minutos. Grelhados de 220, 250 gramas, sem supervisionar no ponto que você quer. Uau. Pode ser sola de sapato bem passada. Mas pode ser um boi vivo praticamente ali, mal passado. Você escolhe, isso não muda. Mas é uma quantidade como essa. Para você fazer esse equipamento isso, faz isso. Faz isso, exatamente isso. Isso pegando uma referência aí de um forno de 10 genes, né? 10 trilhos ali. Então, a gente fala da produtividade do assado da madrugada, que não tinha ninguém, até o grelhado ali que você pode fazer na hora, sem ter que fazer com muita antecedência, porque essa antecedência pode virar sua quebra depois, né? Mas olha só, deixa eu te contar um problema, você me lembrou. Olha o problema que a gente resolveu com o forno da Rational. É uma das marcas que a gente super recomenda para os nossos clientes. E eu tenho um cliente que é, inclusive, da minha cidade, Sete Lagoas, interior de Minas Gerais. Esse operador, que é um dos maiores do Brasil no que ele faz, pense que ele consegue atender 3 mil pessoas simultaneamente. Eu não disse girando a casa, eu disse simultaneamente. E ele tem um produto que é amplamente consumido, que é o pudim de leite condensado. E esse pudim era feito na mão pelas cozinheiras. Pense que em um bom domingo, ele chega a vender entre 70 e 90 pudins. Uau. Como é que a gente produz 70, 90 pudins grandes na mão? Naquele banho-maria, trazendo a água ali na colher. Porque era assim, até acho que 2 anos atrás. E aí a gente foi fazer uma consultoria para ele. E eu levei o Jonas, inclusive. E aí a gente trocando um abraço pro Jonas Romero, que trabalha comigo há muito tempo, é meu sócio em alguns projetos. E a gente trocando uma ideia com esse cliente, a gente resolveu recomendar ali o forno combinado para ele. Pensa que a gente conseguiu resolver esse problema, porque agora esse pudim é feito todo no forno combinado, sem ter essa mão de obra, porque no restaurante dele tem outra coisa que é muito interessante, que tudo é pré-preparado durante a semana. Ele só abre fins de semana, só sábado e domingo e às vezes na sexta-feira. Só que tudo é pré-produzido de segunda a quinta-feira e às vezes na sexta também. Pense que para atender 3 mil pessoas ele tem apenas 4 cozinheiros na cozinha. 4. Por quê? Porque está praticamente tudo pré-produzido. Ele só finaliza para fazer o buffet e deixar disponível para os clientes. Mas a grande sacada do pudim foi um golaço, porque ele deixou de ter aquela mão de obra e principalmente a preocupação. E imagina como é que você vai ter esse volume de pudim padronizado se você faz praticamente tudo na mão. Então faz muito sentido pensar em situações como essa também, né? De alta produtividade, né? Totalmente, Marani. Porque imagina também que vai demorar horas e horas a mais. Provavelmente vai demorar 70%, 80% a mais do tempo comparado com o que hoje ele faz, se não for mais. Às vezes pode ser o dobro, pode ser mais. Sim. Isso aí vai ter um consumo de gás mais elevado. Muito Você mais. vai demandar do operador ficar ali monitorando, passando a GN onde tem lá os 2 pudins que estão em cima para baixo, virar, porque senão, enfim, pode mudar a cocção. Enfim, todo esse monitoramento ele tem que fazer, seja com pudim ou com qualquer coisa. Exato. Então, se a gente começa a ser muito mais produtivo, a gente começa a economizar no gás, a gente começa a otimizar a mão de obra. Então, ele tem 4 cozinheiros hoje, o restante pode estar no salão, pode estar fazendo um upselling, vendendo outros produtos, não só tirar o pedido na mesa. É verdade. E por aí vai, trazendo mais receita para o restaurante também.
Então, com a tecnologia hoje em dia, com certeza você tem uma produtividade assim muito maior, do pudim ao assado, né? Para qualquer coisa, basicamente. Sim, sim. Uma outra coisa que eu quero que você fale aqui pra gente é assim, quando as pessoas entram para trabalhar em consultoria com a gente, na nossa consultoria a gente recebe os operadores ali que já faturam mais de R$150 mil. Para quem fatura menos, a gente tem outras soluções. Inclusive, a gente acabou de lançar também um piloto de uma outra consultoria para quem fatura menos. Mas vamos falar dessa galera que fatura mais de R$150 mil. O grande problema dessa galera não é faturamento. Para quem já fatura 200, 300, 400, 500, o nosso cliente de consultoria que fatura mais, fatura quase 50 milhões por mês. Uau! Então a gente tem alguns clientes que já faturam bastante. A maioria da grana perdida por esses clientes, não só o de 50 milhões, mas o de 200, 300 mil, está no CMV. Como é que a solução da Rational, como é que os fornos combinados, entre outras soluções, ajudam na melhoria do CMV? Bom, vamos lá. Se a gente for pegar o antes, então, né, o CMV, a gente consegue ter um ganho sobre as quebras, né? Então, vamos imaginar que a gente vai fazer um pré-preparo de um estrogonofe, por exemplo, né? Certo. Imagina que hoje, se o estrogonofe for feito numa panela, e eu vou pegar o estrogonofe que eu acho que todo mundo faz até em casa. Sim, e é um dos pratos mais vendidos no delivery, inclusive, É mesmo? né? Pronto, então foi um bom exemplo Foi mesmo. ótimo, foi ótimo. Quando a gente pega uma panela, liga o fogo, deixa ela esquentar, aí vai jogar ali o refogado, né? A cebola, os Sim. temperos. Logo a gente entra com a carne ou o frango, se for. A proteína fria ou gelada. Certo. A partir daquele momento, a panela perde a pressão. A pressão não, perde o calor. Sim. A proteína que tá ali começa a soltar o líquido. A gente perdeu aquele efeito de refogado, né? Toda a selagem que a gente ia fazer na proteína, ela não acontece. E aí a água começa a evaporar, literalmente. Aí tem um outro fator. Além da água estar evaporando, a gente também tem que deixar um tempo maior para aquela água secar. Para poder continuar a cocção, colocar o restante dos molhos, colocar o restante dos ingredientes e assim terminar. Isso acaba também consumindo um volume de gás, ou se for elétrico, muito maior. A gente fala até 70% Para retomada da a temperatura, mais. né? Porque você tem que retomar a temperatura. E possivelmente aquela panela nunca vai retomar a temperatura. Concordo. Já não vai selar aquela proteína. Já não tem mais jeito. E isso, se a gente fala do peso da proteína, a gente está falando que hoje em dia, com as nossas tecnologias, a gente consegue ter um ganho sobre a quebra que existe de até 25%. Uau. Isso vai representar na compra da proteína em torno de 10%. Imagina economizar em um ano 10% em proteínas. Seja com o iVario ou seja com o iCombi, né? Qualquer uma das soluções, né? Um seria voltado para as panelas e o outro para o restante, calor seco, né? Então, a gente consegue ter uma economia assim brutal, né? Brutal. Quando a gente fala de tudo que vai em cocção, né? Seja ali na parte do pré, quando a gente fala do CMV, a gente consegue entregar esse tipo de resultado. Tá? E tem N resultados. Eu consegui ver isso na prática. Eu comentei com você logo que você chegou aqui para a gente gravar, que a gente tem um cliente no interior de Minas Gerais. O nome dele é Luiz Armando. Um abraço para o Luiz e para a Renata, um casal que está com a gente em consultoria já há alguns anos, se tornaram grandes amigos. E eles... Um dos pratos mais vendidos lá é a costela. E o cupim também, né? E um dos problemas que eles tinham era o tempo de cocção. Eles tinham ali brasa para fazer esse produto. E aí eles tinham uma perda na desidratação, que é exatamente o que você está trazendo, na desidratação da proteína. Ali aquela água pingando, que é normal, né? Nesse tipo de cocção. E depois que eles trocaram ali a maneira como eles fazem e passaram a usar o forno combinado, uma das coisas que eles trouxeram pra gente a gente melhorou muito o aproveitamento da proteína, o que refletiu no caixa, né? Que é uma das coisas que o empresário mais precisa, concorda?
Eu concordo 100%. Um grande abraço também para o Luiz. Tive a oportunidade de conhecê-lo na FISPAL, no evento do Donos de Restaurante também, do ano passado. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo. E ele estava me contando justamente disso, né? Eu falei, pô, como é que foi? O que melhorou para você de fato? Ele falou, Henrique, eu consegui ter um ganho sobre, né, a proteína de 15%. Então, ele compra hoje 15% menos costela, por exemplo. Por quê? Porque não vai ressecar, ele vai conseguir aproveitar de uma ponta à outra. Aquela mesma suculência, aquela mesma qualidade. Ele está economizando com o papel alumínio. É verdade. E ele está economizando também no carvão. Né? E a gente fala assim, passa dos 6, 7 mil reais com cada um desses itens. Né? É muita coisa. Então você pega 15% da proteína, pega o papel alumínio, pega o carvão. Isso só para citar desses itens. É um valor assim monstruoso. Só com essa solução ele pagou a nossa consultoria com o pé nas costas, né? Tranquilamente. Dentre todas as outras coisas que a gente oferece dentro da consultoria, só de ter trazido essa informação de qualidade, ter indicado vocês para que ele pudesse fazer esse investimento, ele já conseguiu pagar a consultoria entre todas as outras coisas que eles têm. Inclusive, te contei que eles estão expandindo e estão buscando ali mais crescimento, né? É isso, então eu fiquei super feliz que deu resultado, né, de fato, né? Mas é claro, você tocou num assunto importantíssimo, né? A gente sabe que eles se envolveram em todo o processo, né? Eles pegaram a consultoria, aplicaram a consultoria depois, eles acreditaram, né, no rational ali e colocaram para executar, né? Porque não existe milagre. Não existe milagre. O pessoal tem que colocar a mão na massa. É mais fácil? É mais fácil. Vai ter N facilidades. Mas se não se empenhar ali, não tiver junto, não tem Henrique, milagre. eu quero falar sobre isso, porque a gente traz a solução ali, indicando o produto de vocês, o equipamento de vocês, mas isso, para algumas pessoas, gera um problema quando elas não se envolvem. E aí eu quero tratar isso aqui para saber qual é a solução da Rational, que é, eu compro um forno combinado, mas não sei usar essa solução. A gente tem algum tipo de solução, de assessoria? Como é que eu piloto uma Ferrari dessa, né? Porque eu comparo um forno combinado da Rational a uma Ferrari. Só que no painel da Ferrari tem muitos botões, tem muitos comandos. Se eu não souber pilotar, de nada adianta eu ter uma Ferrari. Inclusive, se eu for falar do carro, é até perigoso. Então, o que você consegue me dizer sobre isso? Como é que a gente consegue preparar esse operador para pilotar essa Ferrari? Maranhão, isso é muito importante, né? Não adianta a Rational ter o melhor equipamento do mundo, ser reconhecida mundialmente. Olha que a gente está em mais de 120 países, é líder mundial do segmento, com mais de 50% da fatia de mercado. Então, é uma empresa muito consolidada, porque é uma empresa focada na cocção. Ponto. É o que a gente sabe fazer de melhor. Certo. Se a gente não tivesse um pós-venda de qualidade, se a gente não estivesse no mercado com toda a nossa estrutura, dificilmente a gente conseguiria ter a satisfação que a gente tem do cliente final. E olha que no último Net Promote Score que a gente fez, que a gente participou, a gente ficou entre as 20 empresas com o melhor índice de satisfação do Brasil, de qualquer segmento de mercado. Né? Que demais. Esse indicador chamado NPS, ele serve para medir o nível de satisfação e é amplamente usado e é um conhecimento aprofundado sobre a satisfação do cliente e reconhecido mundialmente. Então é uma coisa muito séria um NPS, né? É muito sério e pra gente nada vale se o cliente comprar o equipamento e deixar o equipamento lá, não utilizar, né, e por aí vai. Então, para isso a gente tem uma série de soluções pós-venda, né? Primeiro, vai um chefe nosso, um dos nossos chefes de aplicação para fazer a introdução do equipamento àquela cozinha. Certo. Depois disso, o pessoal vai começar a usar, vai aparecer dúvidas referente ao forno, e para isso a gente tem a Academia Rational. O que seria essa introdução? Eu vou lá para conhecer o que você faz, quais são os gargalos da operação, é isso? É mais no sentido operacional mesmo do equipamento. Então a gente mostra para o operador todas as funções, onde que ele acha cada uma dos preparos, né? Onde que é o grelhado, onde estão as receitas de sobremesa. Então é mais no sentido do equipamento. Certo. É para quebrar aquele gelo, né, Marani? Para o pessoal já perder o receio de usar. A gente está falando de uma transição, né, da boca do fogão para uma tecnologia. Claro. Então é mais para passar essa segurança. Mas é claro que não é o suficiente. Né?
Mas a partir daquele momento vão aparecer as dúvidas. Pô, será que eu estou usando o acessório correto? Qual que era aquele ajuste mesmo? E para isso a gente tem a Academia Rational, onde a gente oferece um treinamento que não tem custo para o cozinheiro ir. Eu sei que é difícil tirar o cozinheiro da cozinha, mas ele pode mandar até 2, 3 cozinheiros por treinamento. Das 9 da manhã até as 2 horas da tarde. Então a gente vai cozinhar junto com outros cozinheiros também, porque às vezes tem um restaurante que faz a costela do jeito tal, o outro que faz do jeito Y. Não importa, o importante é funcionar para aquele restaurante, do jeito que o cozinheiro está precisando, na verdade. Então eles passam lá a manhã inteira trocando receitas, trocando informações e aprendendo, porque vai estar um dos nossos chefes de aplicação instruindo eles, né? E com isso eles voltam com mais conhecimento, entendendo mais. Às vezes falta um acessório específico, aí eles podem adquirir aquele acessório específico junto com o distribuidor e começam a extrair mais do equipamento. Eles pegam mais confiança também. E aí começam a operar de uma maneira melhor. Dito isso, com certeza absoluta, extraindo mais do equipamento, as economias começam a vir como se fossem dividendos para quem mexe com bolsa de valores, por exemplo. Todo mês começa a ter uma economia cada vez maior, é uma bola de neve. Sim. Porque eu vou perder o medo, eu vou usar mais. Se eu estou usando um equipamento que é extremamente eficiente, seja no consumo energético ou no consumo das proteínas, por exemplo, ótimo, eu vou estar trazendo mais economia, vou aumentar a produtividade e por aí vai. Então a academia mostra isso, né? É uma ferramenta que a gente tem para converter o cliente de uma vez por todas para a tecnologia de fato, né? Tem o Chefline também, que é a outra ferramenta, que é o número de telefone. Pô, eu vi na feira aquele pururuca, como é que vocês fazem? Em 4, 5 minutos, o cozinheiro, o nosso chefe, tira a dúvida daquele cozinheiro. Às vezes, até por uma chamada de vídeo, todo mundo tem celular. Isso fica disponível para quem é cliente. Disponível, Marani, para eles usarem. Eu até puxo a orelha de alguns clientes quando não usam. Sim. Falo, gente, peraí. Tá lá, você tá comprou disponível. um equipamento, não só pelo equipamento, mas principalmente pelo pós-venda. E a Rational investe muito no pós-venda. É mais ou tão importante quanto a ferramenta em si, o equipamento em si, né? Sim. Para usar cada vez mais. Tem o Connected Cooking, que é a nossa plataforma digital, onde o operador ele pode sim colocar as receitas novas dele. Vamos supor que é uma franquia que tem 10 lojas. Pô, imagina eu ter que pegar alguém da operação e ir para as 10 lojas para passar a receita nova do inverno. Ou cardápio sazonal, de repente. Não, do computador ele vai lá, cria as receitas e já dispara para todos os equipamentos de uma vez só. Uau. Faz a gestão do APPCC, né? Todas as temperaturas de tudo o que é produzido dentro do equipamento, a hora que abriu a porta para começar a operação, qual que era aquela receita que foi utilizada. Ou seja, é uma ferramenta que melhora muito a gestão do início até o fim, né? E também não tem custo, isso é para o cliente usar, uma ferramenta para o nosso cliente utilizar para melhorar o dia a dia dele, né? A questão de consultoria, a gente não se envolve com isso, né? A gente para no equipamento ali, porque não é o nosso métier, vamos dizer assim, não é a nossa especialidade, né? Esse pode deixar pra gente que a gente faz exatamente, muito bem. Maranhão. Ô, Henrique, me fala uma coisa, que todo mundo queria estar aqui te perguntando e eu sou o porta-voz de você que está aí do outro lado. Inclusive, se você está curtindo aqui esse podcast, coloca aí 5 estrelas, deixa o seu comentário aqui embaixo pra gente saber o que você está achando desse papo, se está te ajudando aí, se está trazendo novas ideias, novos insights. Se você está no YouTube, já assina o nosso canal para que você possa assistir outros conteúdos de valor como esse. Me conta uma coisa, para quem é esse equipamento? Qual a média de custo de um equipamento? E é claro que a gente sabe que tem N modelos, tem tamanhos diferentes, tem funcionalidades diferentes, mas a gente precisa dar um cheiro para o dono de restaurante, para ele saber se é para ele, se não é. Como é que a Rational vê isso? A partir de quanto de faturamento ou a partir de quantos pratos por dia? Me dá uma ideia de valores. A gente trabalha em função dos restaurantes que fazem de 20 refeições, que provavelmente vai ser um restaurante de alta gastronomia, com muitos passos no menu, até 20 mil refeições. Né? Então a gente pega um quiosque de uma praia até a plataforma de petróleo, por exemplo. Né? Todos esses são os nossos clientes. Se a gente for entrar no mundo dos restaurantes mesmo, tem até um dado que a gente levantou, a gente estima que no Brasil tem aproximadamente 1,3 milhões de cozinhas. Dessas, a gente estima que em torno de 220 mil cozinhas tem o potencial
para ter a nossa tecnologia, né? Forno combinado num geral, né? Então é um número muito grande, né? Aqui no Sudeste, a gente estima que 60% são restaurantes que a gente chama de casual dining, que é de uma padaria até um Outback, por exemplo, né? Então, se a gente pegar, todo mundo pode ter um forno combinado, né? Todo mundo pode ter um forno combinado. A gente não tem... Vai depender muito da necessidade do cliente de fato, né? Porque imagina que se aquele cliente que faz 150 refeições, ele tá com um desafio que tá impedindo ele de crescer, inclusive, claro, ele vai ter que fazer um investimento, ele vai ter que colocar um dinheiro na frente. Mas aquilo vai se concretizar depois. Ele usando a ferramenta de forma correta, né, tendo o apoio correto, ele vai conseguir ter um retorno do investimento de forma rápida. Então, quanto mais ele usar, mais rápido volta. Se a gente for pegar o restaurante casual, falar aí que de 150 refeições para cima, né? Só que, de novo, né, Marani, isso é uma média, vai depender muito do tipo, do conceito do restaurante. Muito bom. Para a gente ir agora para a última pergunta, eu quero saber sua opinião sobre as tendências. O que você vê agora com a disseminação do delivery? Nunca esteve... No último episódio, inclusive, falei com o Felipe Cru, do iFood, e ele explicou aqui 120 milhões de pedidos por mês o iFood já faz, com a expansão do delivery, com a chegada de novos players agora, 99 Food chegando, Meituan chegando através da Kita. Como é que você enxerga o food service do Brasil nesse final de 2025, 2026 e nos próximos anos? Bom, o que eu vejo, claro, né? A expansão do delivery, principalmente depois de 21 ali, com a pandemia, virou uma realidade, depois recuou um pouco, porque abriu muito, claro, né? E depois, de fato, ele se encaixou na realidade mundial, inclusive. Mas eu vejo, sim, como uma tendência, né? Refeições cada vez mais prontas, mais fracionadas para oferecer para o cliente, uma facilidade. Se a gente olhar, por exemplo, São Paulo, uma cidade com 12, quase 13 milhões de habitantes. Se contar a grande São Paulo, é 23 milhões de habitantes. Hoje, as pessoas não cozinham mais. Os apartamentos estão cada vez menores. Verdade. Né? Então, as pessoas ficam mais tempo na rua. E eu vejo que essa vai ser já é, né, uma necessidade. Comidas mais prontas, mais fracionadas. Restaurantes com menos opções de variedade. Como já é uma realidade no hemisfério norte, se a gente pegar a Europa, dificilmente você encontra um buffet lá, né? É um processo transitório, mas eu acredito que a médio e longo prazo, você vai chegar lá, vai ter 2, 3 opções, ou o buffet vai deixar de existir, vai virar tudo empratado, o que na verdade, é uma reeducação do mercado. Isso vai deixar a cozinha mais eficiente, a gente vai desperdiçar menos comida também, que eu acho que tem que ser uma consciência geral, não só do empresário, que às vezes não tem muito o que fazer, mas principalmente do consumidor também, né? Então, eu vejo muito disso, né? A gente está indo para aí. Mão de obra não tem, né? Não tem mão de obra, é muito raro ter a mão de obra. Então, eu vejo cozinhas menores com mais tecnologias. Você citou esse exemplo de 4 cozinheiros finalizando, né, a operação. A gente tem uma cozinha que foi a primeira cozinha assim, moderna, que a gente chama, né, que chamava-se de 4.0, acho que ainda chama até de 4.0, lá na Alemanha. Eles fazem até 10 mil refeições, tem a infraestrutura pronta para chegar até 15 mil refeições só no almoço, para distribuir entre o refeitório local daquele complexo empresarial, que atende mais ou menos 1.600 pessoas, mais 42 escolas num raio de até 50 quilômetros. Então, são 3 opções de cardápio, o menu, 3 opções, já pré-definidos. Eles eles cozinham, resfriam e mandam para as cozinhas mais distantes em bags, em GNs, na verdade, para ser finalizado. Nas mais próximas já vão quentes, saem nos hot box, e eles já montam direto o buffet, seja na escola ou no refeitório local desse complexo empresarial. E são 4 cozinheiros também, para produzir tudo isso. Eles economizaram tanto na operação que eles se deram ao luxo de pagar mais caro do fornecedor, para que o fornecedor mandasse para eles tudo porcionado, já nas GNs, até o tempero vem porcionado, Mário. Aumenta um pouquinho o CMV, diminui consideravelmente o custo da mão de obra e aí essa conta fecha, né? É isso. Precisamos pensar em novas alternativas. Não existe mais o mundo dos restaurantes que o meu pai abriu em 1979. A gente está
em 2025, em outro momento, muita tecnologia, e os restaurantes já não têm a margem que tinha antigamente. Então, se a gente não olhar para esse futuro, que na verdade é muito presente, a gente com certeza talvez não vai conseguir viabilizar o nosso negócio. É o nosso papel aqui trazer educação, trazer informação, por isso eu te convidei para estar aqui hoje e te agradeço muito a presença. Deixa aqui o seu Instagram, o Instagram da Rational, como é que as pessoas conhecem mais as soluções de vocês? O nosso Instagram, né, é o Instagram global da Rational, né, é Rational AG. Uhum. E o meu Instagram é o Henri Med, de Henrique Medina Demore. Uhum. Pode também, quem quiser me seguir, será um prazer tê-los comigo. Ou pelo site da Rational, né, rational.online, online.com. Então ali também tem todas as informações de demonstrações, os lugares onde a gente vai fazer os eventos. Lá vocês vão ter informação de equipamentos, acessórios. Então a gente tem tudo que o cliente precisa para poder entender um pouco melhor do nosso mundo. Muito bom, muito obrigado pela sua presença. E para você que ficou até o final, o meu @ é Donos de Restaurantes. Se você tem qualquer dúvida sobre a Rational, quer mandar para a gente também, manda aqui a sua pergunta no Instagram, manda no YouTube, manda que a gente vai te ajudar aí a tomar as melhores decisões. Para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera. Tchau.